era a Segunda Guerra Mundial. O Brasil seria envolvido no conflito em razão do torpedeamento por submarinos nazistas de embarcações civis em pacífica navegação costeira. Entre 14 e 17 de agosto, foram torpedeados e afundados 5 navios mercantes brasileiros com o sacrifício de mais de 600 vidas. Boa tarde. Boa tarde, telespectadores. No dia 1º de setembro de 1939, a Alemanha invadiu a Polônia. Esses dois países estão em tensão desde a República de Weimar. E essa guerra estava sendo chamada de Segunda Guerra Mundial e o Brasil por nação neutra. Já hoje, em 1941, o país está sendo procurado pelas duas formações. A do eixo que são Alemanha, Itália e Japão, e a dos aliados que são dos norte-americanos, que seria a Inglaterra e a França. Temos notícias péssimas. O nosso navio chamado Taubaté foi metralhado por aviões alemães. E agora vamos com uma entrevista realizada pela nossa jornalista Elizabeth, que entrevistará nosso presidente Getúlio Vargas. Boa tarde, Elizabeth. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Alexia. Estamos aqui em São Paulo para a inauguração do novo projeto de jardinagem da Prefeitura, um terreno que foi comprado há 2 anos e foi reformado, ainda está sendo limpo. Não se sabe ao certo a data da comemoração, da abertura, a inauguração do lugar, mas segundo os projetos da Prefeitura, vão ser aqui que crianças de todo o estado, das escolas públicas, vão poder entrar e cultivar as suas plantinhas. Esse é um projeto da Prefeitura para... Veja, Getúlio Vargas, vem, me acompanhe, me acompanhe. Vamos ver se agora a gente consegue a nossa entrevista exclusiva com o Getúlio. Boa tarde, Alexia. Boa tarde, Pedro. Como vocês viram em meio à nossa gravação, encontramos aqui na praça, em frente à próxima inauguração, nosso querido presidente Getúlio Vargas. E hoje, afinal, com exclusividade, vamos conseguir finalmente responder essa pergunta. Afinal, de que lado o Brasil está? Ao lado dos aliados ou ao lado da formação do eixo? Boa tarde, presidente. Boa tarde. Afinal, presidente, de que lado o Brasil está? Da formação do eixo ou dos aliados? Boa tarde. Bom, isso é simples de responder. Nós só perdemos a nossa neutralidade na guerra quando os alemães atingiram nossos submarinos no Oceano Atlântico. Depois disso, a gente fez um acordo com o Roosevelt para entrar em guerra contra os países do eixo. Bom, mas presidente, isso não é meio contraditório, pois você é a favor do eixo, mas também é a favor dos aliados. Não chega a ser contraditório. Nós cedemos armamentos como os navios. A gente não tem nenhuma reação direta para essa guerra. O fato que prova isso é que em Rio Grande do Norte, Natal, temos locais de abastecimento de aviões americanos e locais de base naval anti-submarinos. Bom, mas no Estado Novo, com a proibição do liberalismo político, o senhor não acha que isso pode atrapalhar a sua carreira? Não, assim como visto na propaganda política, difundimos os bons costumes, as ideologias e as doutrinas defendidas pelo Estado Novo. Bom, então, obrigada Getúlio, obrigada telespectadores. Apesar de tudo, no final conseguimos a nossa entrevista. Agora é com você, Pedro. Ficamos hoje por aqui e até o próximo programa. Boa tarde. Boa tarde. A FEB fracionou-se em 4 escalões para o deslocamento até Nápoles, na Itália. O primeiro escalão chegou sem incidentes ao porto de Nápoles. Seguiu para Agnaro, pequena localidade próxima ao subúrbio napolitano de Bagnoli, acampando em bosques ali existentes. Dessa maneira, estava no continente europeu a primeira força latino-americana a combater em terras de ultramar. Boa tarde.
Boa tarde. Nós estamos fornecendo sessões de bases navais e aéreas para o território brasileiro. Em 1942, o nosso país declarou guerra a dois países do eixo, a Alemanha e a Itália. Vocês têm assistido e estão se perguntando: Mas como um país com uma população majoritariamente analfabeta, vivendo no campo, uma economia com foco principal na exportação de commodities, uma política internacional tradicionalmente isolacionista, com eventuais alinhamentos automáticos com perturbadores da ordem do comércio internacionais, sem uma infraestrutura médica, industrial e educacional que pudesse servir de explicação material e humana ao esforço de guerra que a gente dirigia, declarasse guerra. Bom, isso é simples. O nosso país não apenas se vê impedido de seguir uma linha de ação autônoma no conflito, como ocorreu dificuldades em assumir mesmo um modesto papel. A FEB teve sua formação inicialmente protelada por um ano após a declaração da guerra. Nós enviamos cerca de 25 mil homens, de um total inicial previsto de 100 mil homens, mais ou menos. Mesmo com problemas na preparação e envio, a Itália preparada, treinada e equipada pelos americanos, a Força Expedicionária cumpriu as missões que foram atribuídas pelo Comando Aliado. Mas tem mais. O nosso país participou da campanha da Itália. O Quartel-General dos Aliados, a FHQ, decidiu começar uma campanha para reconquistar o Mediterrâneo e planejou começar pela invasão da Sicília e depois invadir o sul italiano. Mas e a nossa participação? Participamos da campanha enviando 25 mil homens do exército pela FEB e uma esquadra de navios da Marinha e um grupamento de caças da FAB. Tenha uma boa tarde. Tenha uma boa tarde e até a próxima. Se houver uma próxima, né? Com a ansiedade da tropa brasileira de entrar em ação, o general Mascarenhas de Moraes providenciou a sua transferência para Vada, distante 25 quilômetros da frente de batalha do Arno, onde, após o recebimento do material bélico moderno, seria submetida a intenso treinamento pelo período de 3 semanas. Em consequência, organizou-se o destacamento Força Expedicionária Brasileira sob o comando do general Zenóbio da Costa, para integrar as forças do 4º Corpo de Exército do 5º Exército Americano. A zona de ação atribuída ao destacamento FEB situava-se defronte aos contrafortes dos Apeninos, na parte considerada a mais difícil da frente aliada, que fazia face à linha de defesa formada por 2 exércitos alemães, denominada Linha Gótica. Boa noite. Boa noite. No dia 21 de fevereiro, conseguimos um ataque planejado pelo tenente Humberto de Alencar Branco e com a ajuda de uma tropa de elite norte-americana. No dia 14 de abril de 1945, a FEB participou da sua maior batalha, a tomada da cidade de Montijo. Também temos a participação frequente da FEB na Batalha de Monte Castelo. Tivemos 4 tentativas muito mal sucedidas. No dia 28 de abril, o coronel Nelson de Mello preparou um ataque a fogo cruzado, com a ajuda de 2 baterias de artilharia e um esquadrão de reconhecimento, de uma campanha geral e uma companhia norte-americana de tanques. A principal ofensiva foi desencadeada pelo Major Brooks, que avança da região de Collet pelo sul. Quando se encontrava a 6 km de Forno, encontrou uma séria oposição, resistindo a violentos contra-ataques. Às 9 horas da noite do dia 28 e à 1 hora da madrugada do dia 29. Enquanto isso, a curta distância de Forno, o 3º Batalhão do Major Silvino e o esquadrão de reconhecimento do Capitão Pitaluga atacavam pelo sudoeste. Os brasileiros, muito decisivos, estavam esmagando todas as tentativas através de romper o circo. Pode-se acrescentar que os brasileiros ainda dispuseram de trocas para mandar a Piacenza e a Opção do Norte de Cremona, e assim não precisaram de toda a sua força para a emissão de bloquear a rodovia 62. Agora vamos para nossa assistente Luzia, que irá falar algumas importâncias do nosso Brasil nessa guerra. Boa tarde, meu nome é Luzia. Hoje vamos falar algumas curiosidades do nosso país. Você sabia que uma das táticas do nosso país era vestir capotes brancos para se camuflar na neve em uma temperatura de 20 graus Celsius negativo na região de Apeninos? Você sabia que uma da tomada da
cidade de Montijo, liderados por nós, brasileiros, os habitantes batizaram uma de suas praças de Piazza Brasília. Também no Brasil, em Pernambuco, existe um centro de concentração nazista, além do Vale do Paraíba, em São Paulo. Agora é com vocês, Pedro! Hoje acaba a Segunda Guerra Mundial com a rendição dos alemães, mostrando o quanto foi importante a nossa participação na campanha da Itália. Acabou nosso programa por aqui e até a próxima.